É assim, é uma temática que não é nada fácil abordar, né, em 45 minutos, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né, da questão de gênero e complementaridade sexual, falando um pouco sobre a ideologia de gênero, né, começando. Então, em síntese, né, ela vai fazer uma diferença entre as diferenças biológicas e culturais, né, no que diz respeito a ser homem ou ser mulher, né? Vai trazer o sexo, né? A palavra sexo, ela passa a ser usada, digamos assim, quase que exclusivamente para se referir à genitália, né? Para se referir, então, àquelas determinações naturais, né, de dois sexos definidos genitalmente, né? Tudo o demais, né, na diferenciação homem e mulher é jogado para a cultura, né? E aí passa a se usar o termo gênero, né? Então, o termo gênero vai dizer respeito a essas diferenças culturais, né? E o termo gênero ele foi buscado na semântica, né? Então, quando a gente estuda português, a gente estuda o gênero masculino e o gênero feminino, né? Nós temos línguas que, além do masculino e o feminino, tem o neutro, né? E então, isso também já, de alguma forma, já fica embutida aí na ideia de gênero, né? E naquelas línguas, né, em que eu tenho o neutro para se referir basicamente aos objetos, né, no inglês o it, tá certo? Né, eu tenho o she, o he e o it, né? Como nós não temos, né, o neutro, o que acontece, por exemplo, com o nosso modo de tratar os objetos, né? Eles vão para o masculino ou para o feminino arbitrariamente, né? Então, a poltrona não é a esposa do sofá, né? Mas, tá certo? A gente tem, né, isso, eu falo a poltrona e falo o sofá, e por que um é feminino e o outro é masculino? Não tem nenhuma lógica, né, a não ser a questão cultural, né? A não ser a questão de que assim se desenvolveu, né? E, inclusive, algumas coisas, por exemplo, nós dizemos o mar, né? Em espanhol, eles vão dizer la mar, né? Amar é uma palavra que vai para o feminino, né? Então, isso já traz um pouco embutido, não de forma explícita, né, que o cultural pode ser extremamente variado, adaptável, que ele não está radicado em uma diferença intrínseca, né, mas que é algo aí que flutua, né, digamos assim. A gente vai ver um pouco como que isso vai, né? Então, às vezes, um pouco isso, né? É um peixinho, mas quer parecer um tubarão, ou né, a aparência é uma coisa diferente da realidade, né? E, de fato, quer dizer, se a gente for analisar, não é nada fácil a gente distinguir, né, naquilo que é o ser homem ou o ser mulher, né, o papel da cultura, né, e aquilo que é natural, que é o biológico, digamos, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de figuras masculinas e femininas que são usadas para identificar um determinado cômodo, né, que existe aí, né, brincando, tá certo? A gente sabe muito bem que são identificações de porta de toalete, não é? Então, e a gente vai lá, né, todo mundo sabe, né, que aqui é para entrar a mulher e que aqui é para entrar o homem, mas eu estou de calça comprida, então será que eu não tinha que entrar lá? Né? Quer dizer, então eu tenho questões que, de fato, digamos assim, a gente faz o estereótipo, né? A gente faz o estereótipo. A ideologia de gênero vai pegar isso e vai levar ao extremo, né? Mas eu acho importante a gente considerar que é real que muitas vezes não é fácil você distinguir, né, particularmente no papel da mulher na sociedade, né, até que ponto a mulher, né, com determinadas atitudes ou âmbitos de ação, ela está assumindo algo que lhe compete, né, ou até que ponto ela está deixando o seu papel feminino para fazer alguma coisa que não seria, certo? Ou seja, né, a gente não pode nem tanto amar nem tanto a terra, né, nem cair na ideologia de gênero e nem ter uma visão estereotipada do masculino e do feminino, né? Eu acho que é importante a gente conseguir esse equilíbrio quando trata desse assunto, né? Aliás, voltando aqui um pouquinho, né, um outro exemplo, né, eu tenho o homem ali com a cartola, né, às vezes cartola e bengala, né, a gente tem ele na porta, o homem já não usa mais nem cartola e nem bengala, né? Então, o símbolo social é uma coisa que é diferente da realidade, que não necessariamente ele vai estar, né, configurado aí
com a realidade, né? Agora, a ideologia de gênero, ela tem a sua raiz, né, no feminismo e na luta de classes, né? Essa raiz é importante que a gente tenha consciência dela também, né? Aí uma citação do Engels, né, quando ele fala na origem da família, da propriedade privada e do Estado, ele diz: a primeira luta de classes que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher no casamento monogâmico, e a primeira opressão de classe coincide com a submissão do sexo feminino pelo masculino. Então a gente vê colocando o homem contra a mulher, né, nesse âmbito de um antagonismo, né, que é análogo à luta de classes, né, e que ele vai tratar desse modo, né. Então, aí, né, vem o feminismo, né, de Simone de Beauvoir, por exemplo, que vai dizer: não se nasce mulher, né? E isso vai influenciar, né, todo esse pensamento feminista com essa raiz na Conferência da ONU sobre População, Conferência do Cairo de 94, e na Conferência das Mulheres em Pequim em 95. Eu acho que eu pulei, peraí. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ainda falando, né, do feminismo e do marxismo, você tem esse livro, A Dialética do Sexo, né, de Anita Firestone. Então, ali vai dizer, né, portanto, assim como para garantir a eliminação das classes econômicas exige-se a revolta da classe inferior, o proletariado, e a tomada dos meios de produção, assim também, para garantir a eliminação das classes sexuais, exige-se a revolta da classe inferior, as mulheres, e a tomada do controle da reprodução. Isto é, exige-se a restituição para a mulher da propriedade dos seus próprios corpos e o controle feminino da sexualidade humana. E assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas a própria distinção da classe econômica, assim também o objetivo final da Revolução Feminina deve ser, diversamente do objetivo do primeiro movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. Certo? Então aqui a gente vai chegar, né, no feminismo mais radical, que na verdade não é feminismo, nem faz sentido mais você falar em feminismo na medida em que você está querendo eliminar a distinção, tá certo? Entre, né, a própria distinção sexual. Também, né, falava as conferências, né? Então a conferência de Pequim, né, ela vai colocar, né, a plataforma de ação chamou os governos a incorporar a perspectiva de gênero em todo programa e em toda política, em cada instituição pública e privada, né? E aqui a gente tem, de certa forma, historicamente, né, uma jogada de mestre, digamos assim, né? Porque quando isso foi inserido na Conferência de Pequim, essa perspectiva de gênero, 90% das pessoas que votaram estavam entendendo que eu quero igualdade de direitos para homem e para mulher. É certo? Não tinham noção do que com essa expressão, né, da igualdade, da perspectiva de gênero, o que estava atrelado a isso, né, que talvez não fosse aprovado se compreendesse, né. Mais adiante um pouco, já no ano seguinte, em 95, né, já vai se fazer essa definição, né. Adotar uma perspectiva de gênero exige distinguir entre o que é natural e biológico e o que é social e culturalmente construído, e o processo de renegociar as fronteiras entre o natural, que é relativamente inflexível, e o social, que é relativamente transformável, né? E então aí eu vou poder jogar nesse meio de campo, digamos assim, entre o natural e o social, para transformar toda a perspectiva de gênero, né? E é isso que, como a gente percebe, vem sendo feito, né? Eu gosto de fazer uma distinção, né, na questão do feminismo, né, entre, né, isso que eu chamo de feminismo machista, né, que é a mulher que quer ser igual ao homem, né? Se ela quer ser igual ao homem é porque o homem é melhor, portanto ela é machista, né? Ela não vai aceitar isso, mas é a realidade que está aí, né? A mulher que quer ser como o homem, um dos aspectos fundamentais aí é a desqualificação da maternidade, né? Então a maternidade como um ônus, como um peso, como algo que a mulher tem que redominar, e a recusa do trabalho do lar,
né? Também desqualificado, também colocado como se fosse algo degradante, né? Uma atuação como escrava, esse tipo de coisas, né? De um feminismo feminino, digamos assim, que é justamente a valorização da própria feminilidade, né? Ou seja, uma luta por igualdade de direitos, né? Porque a gente também tem que reconhecer que historicamente, por muito tempo, não se aceitaram direitos válidos da mulher, né? Não podia votar, né? Não podia, certo? Uma série de coisas, né? Que a gente pode realmente questionar, né? Então, uma igualdade de direitos, uma igualdade de dignidade entre o homem e a mulher, né? Preservando a diversidade de características, né? Valorizando no homem aquilo que é próprio do homem e na mulher aquilo que é próprio da mulher, né? Esse seria um feminismo autêntico, né? E que realmente pode, né? Podemos perfeitamente estar com ele, né? Bom, aquilo que no começo, né, vinha muito com a questão da mulher, né, de repente veio, né, essa onda da causa, né, LGBTT, cada vez ganha mais uma letrinha aí, né, já tem, certo? Porque expressando uma diversidade que daqui a pouco a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, né? Então, que vai tratar, né, a questão da diversidade sexual e livre opção. Né? É interessante porque logo que se começou a falar dessa temática, o termo usado era opção sexual, né? Eu tenho direito à minha opção sexual. E os próprios, né, homossexuais, né, vieram a dizer, não, mas isso não é uma opção. Né? Eu sou assim, né? Alguns acham que nasceram assim, é questionável, né? Mas de qualquer forma é a percepção deles. Desde que eu me conheço por gente, né, eu tenho, né, esse jeito de ser, digamos assim. Isso não foi uma opção minha, né? Alguns vão dizer até, eu não gostaria, né? Se fosse minha opção seria diferente, né? Então, e aí vai se começar a falar mais em identidade sexual e em alguns outros termos que a gente daqui a pouco vai tratar de entender melhor, né? Mas de qualquer forma se faz essa distinção entre a identidade sexual e a atração sexual, né? A identidade como cada um se percebe, a atração por quem que ele é atraído sexualmente, né? E está absolutamente proibido falar que isso represente um desvio, né? Então, do ponto de vista do Conselho Federal de Psicologia, internacionalmente foi tirado, né, dos livros de psicologia, das definições da Organização Mundial da Saúde, né, tudo o que isso do CID, né, tudo que dizia respeito a isso, né. Eu acho importante a gente entender, pelo menos para mim, essa ideia esclarece bastante, né, que o homossexual é o ato, não é a pessoa, né. Então, aí toda a terminologia leva a uma distorção de ideias, né, porque homo quer dizer igual, né. Para que eu tenha, né, o homossexual ou o heterossexual, eu preciso ter uma relação entre duas pessoas. Ninguém consegue ser homossexual sozinho, se é que vocês me entendem, né? Então, eu na verdade, então, quando eu falo, né, do homossexual me referindo à pessoa, eu estou fazendo uma distorção, eu estou colocando algo que é uma tendência a uma relação como se fosse a essência do ser daquele indivíduo, né? Então, porque inclusive, né, quer dizer, cada um é homem ou é mulher, né, que a gente já, né, algo intrínseco do ser humano, essa divisão, né, entre essa diferenciação, né, entre o masculino e o feminino, tá certo? Então, quando eu falo um homossexual masculino, como é muito frequente a gente escutar por aí, né, é como se eu estivesse dizendo, olha, esse azul é uma cadeira, né, eu estou invertendo o adjetivo com o substantivo. Então, por quê? Né? Porque eu tenho o homem com tendência homossexual e eu tenho a mulher com tendência homossexual. Eu não tenho o homossexual masculino e o homossexual feminino. Vocês percebem que eu estou invertendo aquilo que é, né, o intrínseco da pessoa, digamos assim, com aquilo que é uma tendência de relação, né? Então, eu acho que isso, né, ajuda tanto a entender, né, por um lado, porque tendência não é destino. Então, uma pessoa pode perfeitamente ter tendências homossexuais e não ter, né, o exercício dessa tendência, como pode ter tendência heterossexual e se manter célibe a vida inteira, e isso não tem problema nenhum, certo? A pessoa não vai deixar de ser heterossexual, vai ter essa tendência heterossexual, né?
Agora, realmente eu estou dando um peso excessivo para a questão da sexualidade quando eu coloco isso antes, né, do restante, né? E eu acho que até também isso ajuda, né? Quer dizer, você colocar primeiro a pessoa, também com relação ao respeito que eu tenho que ter por essas pessoas, independente de elas terem essa tendência, porque antes de ser heterossexual, é uma pessoa, é filho de Deus, né? É um participante talvez da minha família, é aquela, né? Então eu olho primeiro para a pessoa, né? E depois eu vou falar, não, e ela tem essa tendência, isso é algo que vem depois, né? Não é da essência ali, né? Então, colocando desse modo, né? Bem, temos duas citações aqui, né, de Mane e Erhard. Eu vou ler rapidamente, depois eu tenho um modo que para mim esclareceu muito, né, explicar isso aí, né? Então está dizendo assim: a identidade, a unidade, a persistência da individualidade de cada um, como macho, fêmea ou ambivalente, a identidade de gênero é a experiência privada do papel de gênero. E o papel de gênero é a experiência pública da identidade de gênero, né? A gente lê e fala, o quê? Tá, vamos em frente, né? O conceito de um eu interno, coerente, adquirido, cultural ou inato, biológico, é uma ficção regulatória desnecessária, de fato inibidora para os projetos feministas de produção e afirmação de agentes complexos e responsáveis. Né? Como é que é? Então vamos tentar entender de uma forma mais didática, tá? A linguagem de gênero, né? A gente fala porque a gente não está habituado com aquela linguagem, né? Então, vamos entender aqui. Esse slide eu tirei de um material que eu recebi por e-mail, porque uma pessoa me repassou, né? Ele se destina, ele é de uma ONG LGBT e ele se destina à educação, né? Ele se destina a mostrar para as crianças como é que é, né, essa história da linguagem de gênero, tá? E então vai fazer essa distinção entre identidade de gênero, orientação afetiva sexual, sexo biológico, expressão de gênero. Então, a identidade de gênero é o que está na cabeça, né? É como a pessoa se percebe a si mesma, né? E aqui ele vai dizer que, por identidade de gênero, alguém pode ser mulher, transgênero ou homem, tá? Amplificando a definição. Identidade de gênero é como você pensa a respeito de você mesmo. Então, aquela pessoa se identifica como mulher, como homem ou como transgênero. Isso não tem nada a ver com sexo biológico, tá? É como ela se identifica, né? Então, depois, a expressão de gênero, né? E aí vai ser o feminino, o masculino ou o andrógeno, né? Expressão de gênero é a maneira como você demonstra o seu gênero, através de sua forma de agir, vestir e interagir. Então, a pessoa vai se expressar, né, vestindo-se, né, de um determinado modo, né, agindo, interagindo, etc. O sexo biológico, né, eu tenho a fêmea, o macho e o hermafrodita, né? Então, vocês vejam que, dentro da linguagem de gênero, o termo sexo, realmente, ele é para macho e fêmea, né? Ele se reduz, digamos assim, a uma expressão animal, né? E ele coloca até como uma terceira opção o hermafrodita, né? Que até recentemente uma criança que nasce, né, que é o caso do hermafrodita, que nasce com órgãos genitais tanto masculinos como femininos, o que se faz? Você verifica, né, do ponto de vista do genótipo, de várias características hormonais, etc., vai fazer uma cirurgia e vai tratar hormonalmente para que se desenvolva como menino ou como moça. Nós já temos grupos que defendem que não se mexa nessas crianças, porque isso é o próprio delas, é ser hermafrodita, certo? Então, né, o sexo biológico refere a características como órgão, hormônios e cromossomos, né? Então, aí eu tenho diferenças, né, de sexo biológico. E a orientação afetiva sexual, né, que aqui vai fazer a distinção entre o heterossexual, o homossexual e o bissexual, né? Então, orientação afetiva sexual refere-se a quem você é fisicamente e emocionalmente atraído, né? Tem até um erro de português aqui, mas eu estou só traduzindo do jeito que estava escrito, tá? Então, né, dependendo de por quem, né, a pessoa é física e emocionalmente atraída, ela é homossexual, é bissexual ou é heterossexual, né?
vocês vejam que essas 4 coisas, elas podem se combinar dos modos mais variados, né? E é por isso que eu chego àquela sopa de letrinhas, né? Porque eu tenho aquelas várias características, tá certo? Né? Então, a sopa de letrinhas que eu falo do LGBT, W, H, né? Já tem aí, tá certo? Eu acho importante a gente também ter em conta, quer dizer, que digamos assim, toda essa linguagem, né, ela é de um estabelecimento bastante recente, ela tem uma ideologia por trás, né, mas ela também se refere a situações que existem. Né? É dizer, existem essas pessoas e elas se identificam com alguma daquelas letrinhas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o homossexual, que é afeminado, e a gente tem, né, o homem com tendência homossexual, vamos falar, né, já que eu falei que não é um substantivo, né, a gente tem o homem com tendência homossexual que é afeminado, a gente tem o homem com tendência homossexual que não é. Né? A gente tem, né, o homem que se identifica como homem, mas é homossexual, né, e a gente tem o transexual, tá certo? São realidades diferentes de fato. Né? Então, e que eles tratam de entender, né, dentro de toda essa lógica, digamos assim, da ideologia de gênero. Né? Então, a problemática aqui está em como você analisa toda essa situação, né? E que tipo de encaminhamento você dá para ela. Né? Opa! Falando um pouquinho sobre o nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, né, PNDH3, onde entrou com bastante força toda essa questão da ideologia de gênero. Né? Então, veio de conferências nacionais de direitos humanos, né? Ele foi publicado em 2010, né? Aliás, interessante que no ano passado não saiu um PNDH4, né? Seria o momento político para ele sair, tá certo? Interessante pensar que não saiu, eu acho que em parte por todas as resistências que houve ao PNDH3, né? Então, falam como se fosse uma coisa muito democrática, né? No conjunto participaram 14 mil pessoas, né? Que a gente pergunta quem representa, como foram eleitos, né? Quem sistematizou, escolhendo quais dados. Então, a gente sabe que tem uma possibilidade muito grande aí de manipulação. Né? Então, ele apresenta, né, como finalidade, quer dizer, a agenda do Estado brasileiro, tendo como fundamento os compromissos internacionais assumidos pelo país. Né? Então, aí é uma questão relevante, né? O Brasil ter assumido esse tipo de compromisso, né? Determinados fóruns, e fala da criação de novos espaços e mecanismos institucionais. Tá? Eu vou passar adiante, tem uma série de princípios aí que, se você ler, você fala, puxa, até que faz sentido. Né? Universalidade, indivisibilidade, interdependência, tudo isso é importante nos direitos humanos, né? Desde que eu esteja falando de efetivos direitos humanos. Né? Agora, quando eu quero colocar como um direito humano algo que não é um direito humano, eu faço com que perpasse exatamente por todos os documentos e por todas as ações e por todos, né, cada uma das coisas que está colocada aqui. Né? Então, e aí entram, né, alguns conceitos fundamentais, como democracia, etc. Né? E aí, quando vai falar de família, uma das coisas que está colocado, né, no PNDH3 sobre a família é desconstruir a heteronormatividade. Né? Então, se tem que desconstruir, né, que a família seja constituída por homem e mulher, né? Tem que se desconstruir, né, as diferenças entre homem e mulher. Né? Na educação, né, se coloca um planejamento reprodutivo que respeite direitos sexuais e reprodutivos, a gente sabe que por trás dessa frase está o aborto, né, com materiais específicos para jovens, adolescentes e pessoas com deficiência, né, realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos aos profissionais do sexo. Tá? Então, aqui também é um estereótipo a ser desconstruído, né, que a pessoa não deva ser uma profissional do sexo, tá certo? Né? E tudo em campanha educativa. Né? Então, tem muito a ver aí com as questões da educação. Né? Dom Odilo, falando do PNDH3, né, fala dessa problemática de que os direitos humanos passam a ser desacreditados, né, na medida em que eu coloco como direitos humanos coisas que não são. Né? E que isso traz um componente muito grave para os próprios direitos humanos, né? Para que se possa, de fato, lutar pelos direitos humanos. Né? Porque eu quero lutar pelos direitos humanos, só que eu chego lá, nessa frente, e estão lutando por direitos que não são direitos, e eu fico aonde? Né? Então, isso é uma coisa muito, muito preocupante, né? Que acabe
por causa disso, acabando por prejudicar o próprio conceito de direitos humanos, né? Queria fazer, quanto tempo ainda eu tenho, Padre Rafael? Se é que eu tenho, eu não trouxe. 15? Então, perfeito, vai ser certinho. Então, eu queria refletir um pouquinho, que eu acho que é algo que ajuda a gente a entender, né, essas diferenças, a partir quer dizer, contrapondo a ideologia de gênero, né, onde que se colocam homem e mulher, esses três conceitos de igualdade, paridade e equidade, né? E não é por acaso que eu tenho aí o símbolo dos Jogos Olímpicos, que eu quero começar com esse exemplo, né? Porque ninguém reclama nas Olimpíadas que a gente tem vôlei masculino e vôlei feminino, né? Até agora não vi, né, um protesto, tá certo, de que a gente está indo contra, né, a igualdade de gênero, né? Porque eu tenho, né, o vôlei masculino e o vôlei feminino. Eu tenho a corrida feminina e eu tenho a corrida masculina, né? Eu estou indo contra a igualdade ao separar esses dois grupos? Eu estou sendo injusto? Né? Não, eu preciso, né, distinguir para ser justo, tá certo? Né? Porque uma mulher, ela nunca vai ser capaz de bater o recorde masculino na corrida de 100 metros, né? Porque o homem corre mais depressa do que a mulher, né? É claro que, tanto num caso quanto no outro, eu tenho um amplo âmbito que eu simbolizei aqui, né? Aqui, tá certo? Então, eu tenho uma intersecção, né? Quer dizer, aquela menina que está correndo ali, eu tenho certeza de que ela corre mais depressa do que muito homem, né? Provavelmente ganharia de qualquer um dos que estão aqui, tá certo? Numa corrida, né? Agora, ela, né? Ela que está lá na ponta, certo? Da curva de Gauss da corrida feminina, não vai atingir o que está na ponta da curva de Gauss da corrida masculina, né? Então, eu tenho que entender que eu não tenho que ir para o estereótipo de todo homem corre mais do que a mulher, né? Mas eu também não posso, quer dizer, eu estaria, né, realmente sendo injusta se estivesse tratando de um modo igualitário, né? Indo mais adiante, né? No judô, né, não só eu tenho judô feminino e judô masculino, como separo por peso, né? Então, eu tenho várias categorias, tá certo? Então, a nossa Sara lá, né, Sara Menezes, né, que pegou medalha de ouro, né, nas últimas Olimpíadas, né, 1,5 m, tá certo? Né? Então, quer dizer, ela não seria medalha de ouro se ela tivesse que lutar, né, com uma mulher de 80 quilos, né, 90 quilos, certo? Né, ou com um homem de 90 quilos. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou diferenciando exatamente para ser justo, né? Isso que está por trás do conceito de equidade, né? Não é igualdade, é equidade, né? A justiça através de cada um aquilo que lhe compete, de eu trabalhar dentro do mesmo âmbito, né? E isso vai ser ainda mais radical quando eu vou para os Jogos Paralímpicos, né? Quer dizer, e isso é o grande respeito à diversidade, né? Eu pensar, bom, né? Então eu vou ter ali, né, o nosso Daniel Dias, né, todo feliz lá carregando o seu monte de medalhas, né, porque ele nadou competindo com pessoas que têm o mesmo tipo dele de deficiência física, né? E então, tudo bem, né? Aí vai conseguir, né, dentro desse âmbito. Então eu estou respeitando a equidade, né? Aqui é a percepção das diferenças, né? Percebendo a igual dignidade, mas também percebendo as diferenças e conseguindo que cada um no seu âmbito possa, né, se mover, certo? Um igualitarismo passa por cima de tudo isso, tá certo? Não conseguiria, né, fazer essas distinções, né? E é evidente que entre todas essas distinções eu estou salientando, né, a importância de você distinguir homem e mulher naquilo em que ambos, né, são efetivamente diferentes, né? Então, na Mulheres Dignitatem, né, o Papa João Paulo II, ele diz: a igualdade evangélica, a paridade da mulher e do homem no que se refere às grandes obras de Deus, tal como se manifestou de modo tão límpido nas obras e nas palavras de Jesus de Nazaré, constitui a base mais evidente da dignidade da vocação da mulher na Igreja e no mundo. Toda vocação tem um sentido profundamente pessoal e profético. Na vocação assim entendida,
a personalidade da mulher atinge uma nova medida, a medida das grandes obras de Deus, das quais a mulher se torna sujeito vivo e testemunha insubstituível, né? Eu li todo porque é muito bonito, mas eu quero pegar aquele termo ali da primeira linha, que é a paridade, né? Ou seja, você tem uma igualdade evangélica, né? Uma igualdade de dignidade, e tem uma paridade. O que é o par? Né? O que é o par? Né? Está aí um par de sapatos, não é? Então a gente tem, né, o par, eu tenho ao mesmo tempo, né, uma equivalência e uma distinção, né? Eu tenho o par de sapatos, são dois sapatos iguais em uma série de aspectos, né, com exceção do fato de que um é para o pé esquerdo e o outro é para o pé direito, né? Porque os nossos pés também são um par, né? Eles não são iguais, né? Eles são equivalentes e complementares, certo? Né? Então, e homem e mulher, né, vai acontecer uma coisa muito similar, né? Então eu tenho, certo, uma equivalência e com uma complementaridade, né, entre o homem e a mulher, né? Eu penso que a mulher no mundo hoje, né, tá, em muitos momentos a gente se sente assim desconfortável, né, exatamente porque é um pé direito metido num sapato de pé esquerdo ou vice-versa, né, exatamente como decorrência desse feminismo radical, né, que de certa forma desconsiderou características que são próprias da mulher, né? E na medida em que isso acontece, está esse pé no sapato errado que causa desconforto, né? Talvez a gente tenha que entender melhor o que precisa ser arrumado aí, né? E essas relações complexas, né, e complementares que existem entre o homem e a mulher, elas não são característica só do ser humano, né? Eu acho que a biologia talvez seja um dos melhores argumentos contra a ideologia de gênero, né? Porque a cultura, né? Quer dizer, que cultura tem um pavão, tá certo? Né? Mas a gente tem no reino animal, né, entre macho e fêmea, distinções não só físicas, né, como também comportamentais. Né, e distinções comportamentais diferentes, quer dizer, dentro da sociedade lá dos leões, o leão e a leoa têm, né, âmbitos diferentes de ação, né? O pavão, né, o macho que é o bonitão, né, tá certo? A fêmea do pavão, né, não chega nem perto, tá certo? Então, né, que é algo que está ligado, inclusive, à sua né, ao seu acasalamento, tá certo? A sua cerimônia de acasalamento que a gente tem em todo, né, em todo o reino animal, né? Até nos vermes, né? A gente tem ali, né, aquele é o que causa esquistossomose, tá certo? Então, é o macho dentro da fêmea, né? O macho é aquele magrinho, tá certo? E ele vive dentro da fêmea, né? E cada um tem lá, né, o seu comportamento, até planta, né? Kiwi a gente tem flor macho e flor fêmea, certo? E eles vão ter, né, também uma série de diferenças, né? Eu falava, não só, né, não só biológicas, como também comportamentais, né? Se a gente pensa, né, em termos evolutivos, né, a gente tem ali, né, esse modo, aliás, bastante inadequado em vários aspectos de representar a evolução humana, mas enfim, né, se a gente pensa que viemos aí de um primata primordial, né, há uma outra forma de representar isso que é bem mais interessante, né, mais colocada, que é justamente com o uso das ferramentas, das roupas, né, o que eu quero mostrar com isso, tá? Um argumento biológico evolutivo, né, de que o ser humano, né, você não tem como separar totalmente o cultural do físico, como se fossem duas coisas independentes, porque essas duas coisas vieram juntas. Nós só podemos não ter garra, né, porque a gente um dia pegou uma pedra, né, os nossos antepassados um dia pegaram uma pedra, fizeram uma lança, fizeram uma faca, né, porque um homem da caverna sem garra, se ele não tiver faca, ele morre. Vocês entendem? Né? Quer dizer, faz parte do processo de seleção, né, de adaptação, né, aos vários ambientes, a cultura. Né? Então, a nossa cultura e o nosso organismo se desenvolveram juntos. Né? E eu não tenho como separar, isso aqui é cultural, é exclusivamente cultural, aquilo ali é exclusivamente biológico. Né? Isso quer dizer, né,
que na nossa adaptação, na nossa seleção natural, a mulher estava dentro da caverna e o homem estava lá fora caçando, né? E isso nos deu características físicas diferenciadas, né? Que também, né, trazem uma série de diferenças do modo de pensar, do modo de agir nos nossos cérebros, né? Então a mulher é muito mais detalhista, o homem percebe muito mais o ambiente, né? De novo, claro que tanto no homem quanto na mulher eu tenho uma curva que em parte pode, então eu posso ter mulheres que são, né, tem mais a percepção ali do coletivo do que alguns homens, né? Mas no geral a gente tem essas diferenças cerebrais e isso não é por acaso, isso tem a ver com o desenvolvimento e com a adaptação ao próprio ambiente, tá certo? Porque, né, a mulher está lá cuidando do filho, né? Então ela precisa, ela repara, né? O homem, né, caçava, né? Então, né, e o homem hoje, né, ele está lá, ele não guerreia, ele não caça, ele precisa jogar futebol, porque senão, né, ou pelo menos torcer para algum time, tá certo? Porque precisa, os hormônios precisam sair por algum lado aí, porque senão não vai dar certo, né? Quer dizer, esse espírito competitivo, senão sai no trânsito, tá certo? Quer dizer, é verdade, né? A mulher tem um espírito mais cooperativo, o homem tem um espírito mais competitivo, né? E isso tem a ver com o modo como se desenvolveram, né? Ao longo mesmo dos séculos, né? Então isso não é uma coisa que você mude, né? Tá certo? Né? Ou que diga que é pura e simplesmente uma coisa cultural, né? Quer dizer, você tem essa mistura entre o cultural e o orgânico, né? Um influindo no outro, né? Então, por isso também, né, que a gente precisa se compreender no seu todo, né? No seu todo, dentro daquilo que é o próprio, né, do homem e da mulher, né? Então, fala em igualdade, né? E aí uma pessoa publica um livro, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e faz um sucesso danado. Por quê? Porque as pessoas se identificam, né? Se percebem, né? A mulher dá risada, né? O fulano é assim mesmo, né? Ela é assim mesmo, né? Você tem uma série de características aí, né? E homem e mulher nessa complementaridade tem uma relação fecunda, né? Que também, né, como eu falava, vem desde lá, né? Desde que todos os animais que têm reprodução sexuada e as plantas que têm reprodução sexuada, né, organicamente. No homem, isso vai também se manifestar culturalmente, né? E todas as culturas humanas celebram o casamento, né? E nunca deixou de ser. E celebram o casamento como um dos momentos fundamentais daquela sociedade, né? A gente trouxe uns exemplos aí, né, do casamento nosso, ocidental. Aqui são índios, né, que estão levando lá o noivo, né, para a sua cerimônia, os hindus que pintam as mãos, né, e vão fazer ali, ó que bonito, né, o dia do casamento deles, né, uma cerimônia japonesa, né, levando a noiva lá, quer dizer, culturas totalmente diferentes, muitas delas sem nenhuma influência cristã, pouquíssima influência cristã, né, mas o casamento entre um homem e uma mulher sempre foi considerado, né, como aquele momento importantíssimo da vida social. Não é por acaso, né, exatamente, vai lá, a família é, né, o núcleo de tudo, né? Então, e essa fecundidade da sexualidade humana, né, é o mais óbvio que ela possui, é a origem da pessoa, a origem de todos nós, né? O ser humano tem esse poder criador inscrito na sua natureza, né, e daí surgem pessoas inéditas, né? Então é a manifestação da corporeidade, mas também é a manifestação de uma força transcendente, né? E é interessante que o ser humano é praticamente o único dos animais que tem a relação sexual de frente, né? O rosto com rosto, certo? Os animais não são assim, né? Eles normalmente vão ter a relação sexual de costas, né? Então, porque é também um modo de expressar, né, isso que é próprio do ser humano, né, de ser imanente, aberto para a sua intimidade, para o outro, para o futuro, né, essa transcendência também da pessoa humana, né. E o filho não é um simples produto biológico, né, um produto fisiológico da gestação, né, uma consequência mecânica, meio acidental, que pode ser prevenido ou se pode ser descartado, né. E esse quem concreto encerra um mistério, né? Quer dizer, os pais são agentes da transcendência, né? E não há como
como negar isso. Por mais que a gente venha entender biologicamente como que a coisa funciona, né? O mistério da vida, ele é sempre muito grande, né? E da individualidade de cada um, mais ainda, né? Então, na verdade, né, onde que a gente tem que aprofundar, tá certo? Para se contrapor à ideologia de gênero, né? Nos fundamentos antropológicos, né? Tanto a antropologia filosófica como a antropologia teológica, né? Então, como não dá tempo aqui da gente entrar nisso, né, eu deixo para vocês algumas sugestões, né? A Gaudium et Spes, já citada hoje, né? A Gaudium et Spes 22 tem essa frase, né, que o Papa João Paulo II citava muito, né? Cristo revela o homem ao próprio homem, né? A gente só realmente se entende, né, como humanidade em Cristo, né? E o Papa João Paulo II desenvolveu toda a teologia do corpo, né? Esse livro, O Homem e Mulher o Criou, que recolhe uma série de falas, né, nas audiências de quarta-feira na Santa Sé, né? A antropologia do serviço, né, principalmente no que diz respeito à mulher, né, para compreensão também, né, do seu papel no lar, né? Os documentos sobre a família e a mulher, né? A ideia da educação para o amor, né, porque se fala muito em educação sexual, né, e isso faz essa desvinculação da sexualidade com o contexto em que essa sexualidade deve acontecer, que é exatamente a relação de amor, né? Os colégios, né, em que os pais têm a palavra, certo? Então, a gente vê como tudo isso vai entrando na educação, né? Eu acho que é urgente, né, a gente, até, digamos, antes de que isso esteja entrando ainda mais, né, batalhar pela liberdade na educação, né, porque, de fato, é algo que vem aí de roldão, né? Então, pronto, muito obrigada. Era isso. Acho que fiquei no tempo, né?